conhece curcumicel? Curcumicel é a curcumina micelar na forma líquida com 185 vezes mais biodisponibilidade que o extrato de cúrcuma longa. E hoje quero te mostrar a evolução das curcuminas. Me acompanhe! Os benefícios da curcumina são muito conhecidos, desde um potente antioxidante, anti-inflamatório, adjuvante nos tratamentos de neoplasia. Recentemente entrou no guideline da Sociedade Canadense de Psiquiatria e Transtornos de Humor. E ao longo do tempo, a curcumina vem ganhando cada vez mais respaldo e resultados na comunidade científica. Isso devido principalmente às tecnologias, à evolução das tecnologias para torná-la mais biodisponível. E aí é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre a evolução das curcuminas e sobre sua biodisponibilidade. Aliás, fazendo um parênteses, você realmente sabe o que é a biodisponibilidade de um fármaco? A biodisponibilidade nada mais é que a concentração do fármaco ou metabólito que chega à corrente sanguínea, atinge o local de ação pelo tempo. E ela pode ser medida de duas formas: através da AOC e através da Cmax. A AOC nada mais é que a área sob a curva de absorção deste medicamento ou suplemento, enfim, desta substância. E a Cmax é o pico da concentração dessa substância na corrente sanguínea. De acordo com a comunidade científica, a medida mais fiel, mais assertiva de biodisponibilidade é através da AOC. Guardem essas duas siglas aqui, AOC e Cmax, como medidas de biodisponibilidade, porque nós vamos voltar nelas um pouquinho mais para frente. E aí, falando da evolução das curcuminas ao longo do tempo, nós temos a primeira geração, que nada mais é que o extrato, vou abreviar tudo, tá? De cúrcuma longa a 95%. O extrato de cúrcuma longa a 95%, ele é muito prescrito, mas aí temos que ter atenção. Por quê? Ele tem baixa, vou abreviar tudo, tá? Solubilidade em água, ele é instável ao pH intestinal, rapidamente metabolizado pelo fígado e eliminado pelas fezes. Sendo assim, ele tem baixíssima biodisponibilidade, menos que 1%. Normalmente vemos a prescrição do extrato de cúrcuma longa associado à piperina. Mais um ponto de atenção. A piperina, ela pode causar vários efeitos adversos em pacientes, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, com hemorroidas. Além disso, pode interferir na absorção de outros medicamentos, de outros fármacos. Então, mais um ponto de atenção aqui: pacientes com síndrome do intestino irritável e associação com outros fármacos, por exemplo. E mesmo quando o extrato de cúrcuma longa é associado à piperina, ele continua com baixa biodisponibilidade, continua com menos de 1%. E a evolução, temos a segunda geração de curcuminas. São curcuminas hidrossolúveis que possuem de 9, 10, 15 até 46 vezes mais biodisponibilidade.
E aí é que eu quero um pouco de atenção de vocês, que nós vamos voltar aqui nessas duas siglas. Quando a gente pega essas curcuminas da segunda geração, que já são hidrossolúveis e estão na forma de lipossomas, ciclodestrina, fitossomas, enfim, diversas tecnologias, se a gente fizer aqui uma curva de absorção dessa curcumina, eu até já deixei aqui os eixos dos gráficos prontos. Então, se a gente fizer a curva de absorção, eu vou ter algo assim, ó, mais ou menos, tá? Eu não sou uma boa desenhista, mas é mais ou menos isso aqui. E aí, quando nós falamos de biodisponibilidade pela AOC, eu tô falando dessa área aqui embaixo da curva de absorção dessa substância, que nada mais é que a exposição do nosso organismo, a exposição do organismo àquela determinada substância. E aqui, esse pico é a C max. Então, aqui embaixo eu tenho a AOC, que é a exposição total do organismo ao fármaco, a determinada substância, e aqui é a Cmax. A partir do momento que eu atinjo a Cmax, essa substância começa a ser eliminada. Por isso, não é considerado pela comunidade científica a melhor medida de biodisponibilidade de uma substância, e sim a AOC. E aí, quando a gente avalia esta curva de absorção para as curcuminas de segunda geração, o que eu tenho que avaliar? Se 9, 10, 15, 46 vezes mais biodisponível se refere a AOC ou a Cmax, ok? Pode ser que seja esse, vamos pegar esse aqui que é o mais biodisponível de todos, pode ser que seja 46 vezes mais biodisponível. Continuando a evolução, a segunda geração é sim mais biodisponível do que o extrato de cúrcuma longa, e muito mais, porque nós falamos que o extrato de cúrcuma longa é menos de 1%. Se eu tenho algo no mercado que chega a 46 vezes mais biodisponível do que ele, ótimo, já tive uma evolução, perfeito. Continuando essa evolução, eu tenho a terceira geração, que são curcuminas na forma micelar, já em cápsula de gelatina mole, porém sem dados de biodisponibilidade. Não tenho dados, então não podemos nem colocar aqui no nosso gráfico. E aí chegamos à quarta geração de curcuminas, que nós da Inove Magistral trouxemos para o Brasil com exclusividade, que é o curcumicel. E como eu já disse, o curcumicel, segundo os estudos feitos pelo fabricante Novasol, estudos estes, o primeiro estudo foi em 2014, esses estudos mostram que o curcumicel tem 185 vezes mais biodisponibilidade do que o extrato da primeira geração. Se a gente pegar o gráfico de absorção do curcumicel e colocar os 185 vezes, aonde que ele vai estar? Vamos trocar aqui a caneta para ficar bem destacado. É isso aqui, o gráfico de absorção do curcumicel. Aí eu tenho a Cmax e aqui embaixo a AOC, que é a exposição total do organismo à substância. Os 185 vezes, pessoal, refere-se a AOC. Enquanto o extrato de primeira geração tem menos de 1%, o nosso curcumicel
na forma micelar e líquida, tem 185 vezes mais biodisponibilidade. E ainda, se formos avaliar a Cmax, não é a medida mais assertiva de acordo com a comunidade científica, mas se formos avaliar a Cmax, o curcumicel tem 453 vezes mais biodisponibilidade. Não tem nem o que discutir, né? Vamos combinar que não tem nem o que discutir. Então, quando a gente vai escolher uma curcumina para trabalhar na nossa farmácia magistral, eu preciso fazer esse comparativo. Eu preciso identificar, fazer aqui, ó, um versus o outro. Ou assim, né? VS versus. Eu preciso entender se este 46 é de AOC ou se é de Cmax. Se o 10, ou se o 9, se o 10, se o 15, se o 46 é de Cmax ou é de AOC. E comparar com o curcumicel. O meu, eu garanto que tem, através de estudos que se iniciaram em 2014, que tem de AOC em AOC, 185 vezes mais biodisponibilidade do que o extrato de cúrcuma longa. Nesta comparação, resumindo tudo, nesta comparação, eu não posso levar em consideração somente o preço. Eu tenho que levar em consideração o que é melhor para o meu paciente. O que vai dar maior resultado? Porque essa biodisponibilidade é diretamente proporcional à eficácia do produto. Além do que, estava até esquecendo de um dado muito importante. A AOC, eu disse que é a exposição total do organismo a uma determinada substância, de acordo com o tempo. No caso do curcumicel, a 185 vezes mais biodisponibilidade é em, vou colocar em vermelho para destacar, 24 horas. Isso significa que a dose de 500 miligramas ao dia é suficiente. Então, voltando lá no nosso comparativo, eu não posso levar em consideração apenas o preço. Eu tenho que avaliar qual é a biodisponibilidade e se essa biodisponibilidade que está descrita é referente a AOC e a Cmax. Pense nisso.